Sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. Os meus primeiros convidados de hoje são os investigadores Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela. Eles mergulharam nos arquivos para nos contar as origens do movimento negro em Portugal. Esta investigação nos leva ao início do século XX, quando a cidade foi palco de um movimento negro que combateu o racismo e exigiu direitos para as populações dos territórios colonizados. É esta história que conta no livro Tribuna Negra, que nós vamos conhecer a partir de agora com os respectivos autores. Olá, Cristina. Olá. Olá, Zé. Olá, Pedro. Olá. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Estão todos muito bonitos. A primeira pergunta que vos faço, eu tive a oportunidade de estar na apresentação do livro. A primeira pergunta é, estavam à espera de tanta gente? Mais ou menos, porque nós fizemos um link para inscrições. Não sabíamos com antecedência. Mas pronto, uma coisa é imaginar, outra coisa é estar no momento na sala e foi assim uma noite muito especial. Pois foi. Estive lá, presenciei e foi de facto. Mas aquelas pessoas todas fez-vos perceber que este livro era de facto importante? Ou já tinham essa sensação, mal avançaram para ele? Eu vou dizer nas questões, vocês distribuem entre vocês. Sim. Pode ser? Tá bom. Individualizá-las. Então, calhou-me a mim. Não, isto é um diálogo, ok? É um diálogo entre a nossa percepção acerca da importância, mas é uma percepção acerca da importância que é muito alimentada pelo contacto que nós vamos ter com pessoas com as quais nós lidamos no dia-a-dia. Sem esquecer que nós os três não somos apenas investigadores. Em algum momento nós participámos em mobilizações contra o racismo. E neste caso, e tendo em conta tudo isso, mais do que fazer sentido para nós escrever este livro, era se quisermos pôr a questão nestes termos, era um pedido insistente para que se contasse a história das pessoas negras em Portugal. E é desse pedido, vamos colocar assim, para que se contasse a história das pessoas negras em Portugal, que é multissecular, que nasceu a ideia deste livro, que já vinha atrás, porque nós já editámos também em conjunto o Jornal O Negro, 121 anos depois do seu surgimento. Então fazia todo o sentido que fosse desta forma. Também uma exposição antes, também sobre este movimento. E é como o José está a dizer, não é? Há todo um debate na sociedade portuguesa e a nível internacional sobre a história da Europa Negra, sobre a história do Portugal Negro, seja através de tours na cidade, por exemplo, que existe em Lisboa, seja através de pesquisa, seja através da construção de memoriais, como, por exemplo, o projeto do Memorial das Pessoas Escravizadas em Lisboa. Então há toda uma força, não é, internacional, nacional, de busca do desvendar dessa história que tem sido silenciada, não é? E quando é que se dá o momento, depois de sentir esse pulso da necessidade de uma obra destas, quando é que se dá o momento em que juntam as tropas e pensam, ok, vamos fazer isto, não é? Nós há alguns anos começámos a trabalhar os três, inicialmente não os três em conjunto, mas íamos trabalhando, partilhando as informações entre nós. Depois fomos editando alguns artigos científicos, jornalísticos, e houve um momento que nós juntámos pela primeira vez os três para fazer algo em conjunto, que foi uma exposição sobre as origens do movimento negro, e depois disso fizemos a reedição do Jornal O Negro, que é um facsímile, ou seja, é a reprodução do primeiro jornal que nós conhecemos desta geração, que foi lançado em 1911, e nós reeditámos, eram só 3 números. Teve um grande impacto esse jornal para o nosso espaço, não é? E em tempo de Covid. Em tempo de Covid. Ou seja, foi um jornal que teve algum sucesso para aquilo que nós imaginámos. E foi nessa altura que nós pensámos, ok, temos condições para provavelmente juntarmos tudo o que temos andado a trabalhar e fazer um livro, e foi isso que aconteceu há mais ou menos 2 anos. Tínhamos um WhatsApp e temos ainda, não é? Onde íamos trocando, aí encontrei isto, este documento, isto interessa-te. E daí foi surgindo também esta experiência de trabalho conjunto
que culminou neste livro e que continua. E antes de vos fazer algumas perguntas que possam... que as respostas possam estar aqui dentro, e eu vos perguntava como é que é escrever um livro a 3 mãos, neste caso? Como é que se escreve? É uma experiência de trabalho coletivo muito interessante e muito... aprende-se muito, porque nós escrevemos mesmo a 6 mãos, não é? Muitas vezes os livros coletivos, uma pessoa faz um capítulo, outra pessoa faz outro capítulo, depois leem os capítulos uns dos outros, mas mais ou menos fica delimitada as zonas de cada um. E nós aqui, quer dizer, havia sempre alguém que dava o pontapé de saída para um dos capítulos, mas depois tínhamos sessões, que nós chamamos os retiros, fim de semana, onde se lia tudo conjuntamente e se discutia cada palavra. E foi muito enriquecedor, não é? Tu perceber porque é que um de nós achava que devia ser escrito de uma maneira ou de outra. E também foi uma experiência de trabalho coletivo, não é? De saber trabalhar conjuntamente e com prazer. Não é? Há bocado, falando da questão da necessidade e da importância deste livro, o Zé apresentou aqui alguns motivos pelos quais este livro é importante, assume aqui um papel importante para vocês irem sentindo este pulsar das pessoas. A Inocência Mata, na apresentação do livro, dizia que este livro é importante porque um dos motivos que ela apresentou, porque desconstrói o mito de que os negros estão em Portugal por causa da descolonização, não é? E este livro apresenta-nos contraria de facto isso. Isso foi uma das... Vocês, como investigadores, já tinham isto, não precisavam de ir para este... Acredito que não precisavam de começar a escrever esta obra para poderem ter isto já presente em vocês, não é? A professora Inocência Mata, eu acho que ela, em poucos minutos, conseguiu resumir um dos aspectos que distingue esse livro de outros trabalhos que são próximos, digamos assim, não é? Que é exatamente ler esta história, que por vezes é contada do ângulo da história de Angola ou da história de São Tomé, e muito bem, claro, mas ela também é uma história sobre Portugal, sobre um Portugal negro que existiu, quer dizer, quando nós olhamos para a Península Ibérica, está perto do norte da África, quer dizer, esta ideia de uma Europa e de um Portugal muito separado da África, claro que isso é uma construção histórica, política, não é? E, portanto, uma presença, mais do que uma presença, não é? Mas uma presença longa. Não é? E eu ia-vos perguntar agora, focando aqui no que está aqui dentro, não é? Ia-vos perguntar se existem paralelismos entre os debates da altura e os debates de agora. Ou na altura havia mais divergência entre as pessoas que faziam parte dos movimentos? Eu acho que o grande paralelismo que se pode estabelecer entre o que se passa hoje no país e no mundo e o que se passava no Portugal do início do século XX é que todos nós enquanto comunidade hoje e aquela comunidade de ativistas daquele período lutavam contra o racismo. E se me é permitido dizer desta forma, eu acho mesmo que esta pode ser uma das grandes novidades que este livro traz. Ou seja, que houve uma geração de ativistas que lutou contra o racismo. Para além, naturalmente, de questionarem o funcionamento da sociedade colonial, de terem fortes críticas ao funcionamento de um colonialismo que era brutalmente injusto e que se estava a estender nos territórios africanos, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, claro, através de campanhas de ocupação militares muito violentas. E esta geração passou por esse processo das campanhas militares, de ocupação dos seus territórios, dos seus terrenos, das suas plantações por parte dos colonos portugueses, passou por esse processo e, ao mesmo tempo que estava a criticar esse processo, estava a denunciar o racismo, que era já uma realidade muito forte no contexto colonial. E, para mim, enfim, quer a Cristina, quer o Pedro poderão acrescentar. Eu acrescentaria. Creio que é um dos paralelismos, mas haverá outros. Sim, há vários. Um para mim porque há vários, não é? Estamos sempre aqui a fazer uma síntese. Para mim, uma das coisas que mais me causa interesse e mais me fascina é a capacidade de criar ligações internacionais e de um certo internacionalismo negro ao qual eles estavam muito conectados, seja com os congressos pan-africanos
liderados pelo Du Bois, pelo Web Du Bois, seja com a Unia, do Marcus Garvey, seja com outras plataformas das elites negras, digamos assim, no espaço europeu, seja com as associações proto-nacionalistas que existiam nos contextos que estavam ocupados por Portugal. Então, para mim, quando olho para isso e penso nos dias de hoje, né, nós pensamos que agora que a internet, o Black Lives Matter, como se fosse algo novo, mas efetivamente eles estavam a viver algo muito semelhante naquele período. Estavam a viver o Harlem Renaissance e estavam a viver todo um período do pós-abolição da escravatura, onde o que significa ser negro e as formas de organização das pessoas negras vão se transformar a nível internacional. E eles não estão à margem disso, eles são parte integrante disso. Não é? Pedro, não sei se queres complementar também. Não. Acho que eles já explicaram muito bem. Há, obviamente, muitos paralelismos e esse também foi um fio condutor, tem sido o fio condutor da nossa investigação. Por um lado, ela é produto da luta antirracista hoje, nacionalmente e internacionalmente, especificamente do movimento negro e das grandes lutas que o movimento negro tem trazido. E então a história também faz sempre um pouco assim, não é? Nós estamos sempre a olhar para o presente, para o passado, para as questões que existem hoje da luta contra o racismo e ver esse espelho lá no início do século XX. E isso é muito interessante e muito importante. E essas realidades em comum, esses pontos em comum, vocês foram descobrindo à medida que iam fazendo a investigação para este livro ou são coisas que foram confirmando à medida que estavam a construir este livro? Há coisas que foram surgindo, mas na realidade, quando nós estamos a construir uma história, claro que ela decorre de documentos e de factos, mas ela também decorre de perguntas que nós fazemos ao arquivo, não é? E de questões que muitas vezes são norteadas por questões de hoje. Por exemplo, a questão da interseccionalidade, classe, género e raça, não é? Isso era algo para o qual nós estávamos muito despertos e, obviamente, que a partir daí vamos encontrar questões que têm a ver com a mobilização das mulheres negras daquele período. Vamos também estar muito atentos às questões da classe social, quem são estas elites, como é que elas se distinguem no seu interior, não é? Mas depois também faça uma maioria negra, do qual eles falam pouco, mas que existia na cidade de Lisboa. Ora, essas são evidências dessa altura, mas também nós só as conseguimos ver porque fazemos perguntas que têm a ver muito com debates do presente, não é? Há algumas questões questões de agora que foram levantadas na altura. Vocês sentiram isso? Por exemplo, a questão da certificação dos negros claros e escuros estava presente no discurso dos ativistas da altura já? Bem, daquilo que nós percebemos, o grande alvo desta geração de ativistas era o funcionamento da sociedade colonial e a forma como a sociedade colonial afastava as populações racializadas. Aqui no caso do livro referimos-nos às populações negras a residir na metrópole e a residir nos territórios ocupados por Portugal em África. A separação que era feita das populações negras da sua autonomia económica e financeira, não tinham possibilidade de serem económica e financeiramente autónomas, isso é uma reivindicação, por exemplo, que aparece no Jornal Negro. Denunciavam, por exemplo, as leis de exceção, que era como é que o Estado português permitia e legislava no sentido de que pessoas negras e pessoas brancas com o mesmo grau de habilitação, as pessoas negras eram preteridas quando colocadas perante os mesmos concursos e a possibilidade de aceder a trabalhos na administração colonial ou a posições de relevo nas sociedades dos territórios ocupados. Portanto, aquilo que nós notamos é que aquilo que interessava principalmente a esta geração de lutadores antirracistas, para além de todas as outras questões que foram aqui já colocadas, quer pela Cristina, quer pelo Pedro, era a denúncia do racismo e de como ela impedia que essas pessoas se pudessem realizar como cidadãs. Para além, naturalmente, de denunciarem as questões de trabalho forçado. É necessário lembrar que tinha havido em Portugal
a abolição da escravatura em 1868, esta aqui aplicada aos territórios colonizados por Portugal em África, mas depois de 1978 ainda persistiam muitas práticas que eram idênticas, que eram consideradas similares à escravatura. E isso foi denunciado quer internacionalmente, quer por esta geração de ativistas que tinham posições que foram assumindo, embora com aquilo e com algumas, enfim, com algumas curvas e contracurvas, se pudermos colocar assim, foram assumindo posições de denúncia relativamente às questões das práticas iguais à escravatura, que foram chamadas de condições de trabalho forçado. Eu colocaria estas questões como questões principais. Para além, naturalmente, de nós temos que entender estes ativistas também como pessoas organizadas em Lisboa que pretendiam criar um ambiente que fosse acolhedor para pessoas vindas dos territórios colonizados. Ainda que seja necessário sublinhar que essas pessoas vinham de uma elite, que era intermediária entre a administração colonial e a própria sociedade dos territórios ocupados. Portanto, sendo uma elite, vão receber também pessoas que fazem parte dessa elite. E nós encontramos alguns silêncios relativamente a populações negras que residiam em Portugal e que eram operários, enfim, estavam nas camadas inferiores e mais subalternizadas da sociedade portuguesa. Onde a gente vai encontrar a maior disputa, que eu acho que é isso que o Carlos está à procura, eu penso que tem mais que ver com, sobretudo, não é? Mas isso vão poder encontrar no livro, que é entre a Liga Africana e uma estratégia de luta política muito mais conciliadora, muito mais institucionalizada, muito mais próxima do poder político e, portanto, também mais passível de negociações e concessões, e uma linha do Partido Nacional Africano, liderada pelo João de Castro, mais próxima do garvaísmo, que, sendo também de uma elite, acaba por ter um estilo e uma estratégia mais reivindicativa, com um discurso mais disruptivo, e essa é assim das grandes cisões. E depois, claro, há também não é bem uma cisão, mas há também uma ausência durante algum tempo, e depois vamos encontrar sinais delas, que é a questão da participação das mulheres neste movimento. Ela vai surgir mais tarde associada ao Partido Nacional Africano, não é? Com organizações como a Liga das Mulheres Africanas, o que é Africana e o Grêmio dos Africanos. Desculpa interromper. Que bom. Não é minha. Um anúncio. A participação das mulheres neste movimento e na luta muitas vezes não é mencionada nos dias de hoje. Porquê? Porque é que não se... Tem que ver com não é, o patriarcado, não é? Quer dizer, se é difícil fazer uma história das pessoas negras, das organizações negras, é duplamente difícil, se podemos dizer assim, não é? Em metáfora, Mulher, não é? fazer sobre as mulheres negras. Mas elas estão lá. E é uma história que é possível de fazer, exige um esforço maior, não é? De compilação, de busca destas figuras e das suas reivindicações. Mas elas estavam lá, não é? Georgina Ribas, Maria Nazaré Ascenso, Maria de Alves Teixeira, e depois outras mulheres negras que estiveram envolvidas na política em Portugal, mas que não estiveram ligadas ao movimento negro, não é? Como a Virgínia Quaresma, como a Domingas Lazari do Amaral, e como a Fernanda Duval também, por exemplo, que é uma figura controversa. E porque é que existe também uma resistência em falar falamos aqui da questão das mulheres, mas mesmo na figura masculina, de homens, de pessoas negras que contribuíram para a inteligência, para a construção da inteligência deste país, de Portugal, Portugal que é hoje. Porque é que não se fala dessas figuras? Por exemplo, eu lembro de Mário Domingos, não é? Também é uma das figuras que está aqui presente neste livro. Eu já entrevistei aqui também alguém que fez uma obra sobre o Mário Domingos. Ou seja, o que eu sinto é há um silenciar destas pessoas que ajudaram a construir este Portugal intelectualmente. E agora, volta e meia, há uma ou outra de quem se vai falando. Porquê este silenciar numa primeira fase e porquê agora esta intenção de ir falando
de uma ou outra e não na sua generalidade, como este livro propõe a fazê-lo também. Isto não é sobre este livro. Bem, eu diria que esse silenciamento, que como a Cristina disse, José é Luís mais... Garcia foi quem fez o livro. Sim. Eu diria que esse silenciamento que, como dizia a Cristina, é ainda mais notório e escandaloso quando se olha ao papel silenciado que as mulheres tiveram, não só no movimento negro de ontem e de hoje, como na história deste país. Esse silenciamento tem a ver com a forma como se concebe a historiografia, a produção de conhecimento científico, depois se reflete na construção de manuais escolares, de programas que são de história que são lecionados nas escolas deste país, na produção académica também, na produção de livros, de artigos científicos, e na construção da imagem do que é este país enquanto Portugal. Tudo isto está submetido a uma cultura maioritária, ou seja, hegemónica, que tende a ver Portugal, ou tende a construir uma identidade de Portugal como maioritariamente branca, e poderíamos acrescentar maioritariamente branca e masculina. E há que desconstruir esta identidade. Porque, se formos a ver bem, para além da presença multissecular de pessoas africanas desde o século XV, a Península Ibérica foi invadida por cartagineses lá atrás, antes do estabelecimento dos romanos em Portugal. E os cartagineses são africanos. Portanto, a presença de africanos na Península Ibérica em Portugal é multissecular. E fazia bem às pessoas, e seria útil que não só as pessoas que se dedicam ao estudo da história, às ciências sociais, mas sobretudo as entidades políticas que governam este país se lembrassem disto de vez em quando. Há tanta coisa que fazia bem às pessoas, José. Pedro, queres acrescentar alguma? Sim. Finalmente, fogo. Há essa situação que é, como no sentido que o Zé está a dizer, que é as pessoas negras, ou não brancas, porque as pessoas ciganas também, são colocadas sempre fora de Portugal. Ou seja, Portugal, como identidade, há esta criação de que são apenas pessoas brancas. E existem histórias, e este movimento, por vezes, não é a primeira vez que se fala disto, mas normalmente estas pessoas são colocadas fora de Portugal, não é? E um dos sentidos do nosso livro, e que é para nós muito valioso, é falarmos de pessoas específicas do movimento. Então falamos de uma pessoa como o João de Castro, que nasceu em São Tomé, mas veio jovem para Portugal, estudou na Universidade de Coimbra, esteve ligado à política da esquerda portuguesa da altura, foi deputado no Parlamento e fez parte do movimento como nós o conhecemos, do início ao fim. Foi preso pela polícia e, do que sabemos, morreu em Portugal. Então estamos a falar de uma pessoa que sempre viveu em Portugal. Ou José de Magalhães, que é uma outra personalidade, que foi um médico, pelo que sabemos, deve ter vindo muito novo para Portugal, nasceu em Angola, mas cresceu em Portugal, foi um médico reconhecido em Portugal, ligado ao Instituto Tropical, foi deputado do Parlamento vários anos e são pessoas que passaram a vida em Portugal. Mas o que nós queremos quebrar com este livro é a visão sobre estas pessoas e sobre este movimento não seja colocá-las fora de Portugal. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estavam em Portugal e que fizeram do palco político em Lisboa. Isso não quer dizer que, obviamente, existia um movimento político e eles estavam ligados a todos os movimentos políticos que existiam nos territórios ocupados, como São Tomé e Príncipe. São Tomé era um dos sítios de onde estas personagens mais vinham, porque era uma colónia muito importante na altura. Sabes que é que esta conversa me fez lembrar de fora de Portugal, dentro de Portugal? Tem um mapa que é dentro deste... Há um mapa... Dentro de Portugal. Dentro de Portugal, exato. Dentro de Lisboa. Falemos então deste mapa. Que mapa é este? Este mapa
conforme fomos compilando informação sobre estas organizações, os jornais, as associações, mas também estas figuras, estas pessoas, fomos fazendo uma listagem. Ao início não foi assim meio, vamos lá tentar isto. E fomos pondo as moradas ao pé, encontrando moradas e identificando as fontes. E no final começámos a ver que isto podia ser uma coisa a sério e aquilo que fizemos foi mapear os lugares do movimento negro desse período, 1911-33, na cidade de Lisboa. Portanto, nós sabemos onde é que foi o Congresso Pan-Africano que ocorreu em Lisboa em 1923 e podemos hoje percorrer a cidade e encontrar esse local. Mas estes lugares não estão identificados, não fazem parte. Este é um primeiro passo para esse caminho. Ainda não. Para esse caminho. Ou descobrir onde é que figuras como o João de Castro, José de Magalhães viviam, onde é que era a sede do Jornal O Negro, ou onde é que era a sede da Junta de Defesa dos Direitos da África, a primeira assim, das organizações deste período. A casa da Georgina Ribas, onde numa noite de agosto, que nós imaginamos que deve ter sido bem quente, porque a reunião vai até às 2 da manhã, fundam o Grêmio dos Africanos. E, portanto, foi um pouco... Também este livro é um esforço, não é um trabalho apenas académico, é um trabalho que pretende ser de divulgação, não é? E que as pessoas se possam relacionar, identificar e reconhecer esta história. E é por isso que este livro é importante, não é? E é por isso que as pessoas devem ler este livro. Sim. Cristina, Zé, Pedro, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, nós. Pelo livro. Não é Sim, pela claro. Pelo resto? livro, principalmente. Muito obrigado pelo livro e pela vossa presença cá também. Obrigada. E até... Vai haver mais? Vamos escrever mais uma... Parece que Parece que sim, não é? há tanto para fazer. Que há muita... Há muito A história material. não fica por aqui. É como as cerejas. A história não mais fica se por sabe. aqui. É E muito não mais- fica só por nós. Sim. Esperemos que esta história comece a ser contada também Olha, por outras A pessoas. Cristina escreveu aqui que esta história te inspire, Carlos. Mas ela sabe o perigo que esta afirmação pode ter. Depois ficas sem trabalho. Obrigado. Agora vamos até o nosso Obrigada. palco. Vamos ouvir o cantor Ivan da Almeida.